Olá, querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez com o intuito de abençoar você com uma porção do Evangelho, amém? E eu quero falar com você hoje começando com uma pergunta. Você sabia que o sangue de Jesus, ele fala? E ele está falando faz 2000 anos que ele tem falado algo? Eu quero falar sobre isso com você hoje, sobre o sangue de Jesus que continua falando. Eu quero te explicar para você o que ele está falando, amém? E eu quero começar lendo com você Hebreus capítulo 12, versículo 24, que diz assim: E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o do próprio Abel. Então, você conhece a história de Caim e Abel, né? Foi o primeiro homicídio que a Bíblia narra. Então eles foram entregar uma oferta para Deus, e a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de um e rejeitou a oferta do outro, né? A oferta de Caim foi rejeitada por Deus, mas a oferta de Abel foi aceita. E a oferta de Caim foi rejeitada por quê? Porque ele levou, no fim de uns tempos, ele levou do fruto da terra, que aponta para o esforço do braço do homem, né? Para o esforço humano. Porém, a Bíblia diz que Abel levou das primícias, era o primeiro, e foi das primícias do rebanho. Ou seja, foi um animal, ele teve que matar o animal, ele teve que derramar sangue, né? Então, todas as vezes que nós nos achegamos ao Senhor pelo sangue, né, nós vamos ser aceitos diante de Deus, amém? Agora, toda vez que você se achega diante do Senhor, pela sua força própria, pela sua justiça própria, não tem como nós sermos aceitos, porque o único caminho para chegar a Deus é pelo sangue de Jesus, é pela cruz de Cristo, amém? E aí, a Bíblia diz que Deus chegou para Caim e disse assim: o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E o que o sangue de Abel clamava, irmãos? O sangue de Abel clamava por justiça. E vou falar algo para você, né? Não tem nada de errado. Esse era o tempo daquela dispensação. Mas agora, a Bíblia está dizendo aqui, o autor de Hebreus está dizendo que o sangue de Jesus, o nosso mediador, ele fala coisas superiores ao sangue de Abel, né? E eu quero falar com você então sobre isso, né? O que o sangue de Jesus fala? E eu vou falar para você, lá na cruz, quando o Senhor estava morrendo, derramando sangue no Calvário por mim e por você, a Bíblia diz que o Senhor Jesus falou assim, né? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O sangue de Abel clamava por justiça, mas o sangue de Jesus clamou e continua falando até hoje sobre o perdão. E eu quero falar com você sobre isso hoje. Você precisa ter uma consciência clara, uma consciência plena de que você já foi perdoado. E baseado nisso, isso aqui é um assunto longo e eu não quero me delongar contigo, mas eu quero dizer para você 3 coisas que o perdão dos pecados, a convicção do perdão dos pecados, né? O entendimento, a revelação disso vai gerar em nós, né? E a primeira coisa que eu quero falar com você é que o perdão dos pecados é o que gera fé no nosso coração. E para ilustrar isso aqui para você na palavra, eu quero lembrar você, eu acredito que você conhece essa história, que está lá no livro de Marcos, no capítulo 2. A Bíblia diz que 4 amigos vieram, né, ali em Cafarnaum, vieram trazendo um amigo. 4 amigos vieram trazendo um outro amigo que ele era aleijado, não andava. E eles vieram trazendo numa maca. Quando chegaram onde Jesus estava, na casa, a casa estava cheia, não tinha como entrar lá dentro. E a Bíblia diz então que esses 4 amigos subiram no telhado, quebraram o telhado e fizeram com que a maca descesse até onde Jesus estava. E aí, como é importante ter amigos, né, irmãos? Como é importante ter pessoas que nos levem a Jesus. E aí a Bíblia diz então que quando Jesus viu a fé daqueles homens, quando Jesus viu aquilo, ele disse para aquele aleijado, a primeira coisa que ele disse, foi a primeira: perdoados estão os seus muitos pecados. Veja, mas será que era aquilo que ele queria ouvir? Na verdade, o que ele queria ouvir era de uma vez só falando, vai, levanta e anda, seja curado. Só que aquele aleijado não podia ser curado enquanto ele não entendesse o perdão dos pecados. Por quê? Porque lá na lei de Moisés, a Bíblia dizia o seguinte, que alguém que sofria, né, com algum tipo de doença, né, nasceu com alguma doença física, alguma deficiência física, com lepra, cego, ele sofria daquilo, ou ele tinha aquilo por causa dos seus pecados, dos pecados dos seus pais ou dos seus antepassados.
Veja como era difícil e duro viver no Antigo Testamento. Então, eles viviam naquela época da transição entre a lei, a antiga aliança com a nova aliança. A mente deles estava programada para crer naquilo que o Antigo Testamento estava ensinando. Ou seja, não tinha solução para ele, irmãos. Porque se ele nasceu daquele jeito por causa do seu próprio pecado, que é uma loucura, né? Como é que ele ia pecar no ventre? É um negócio louco. Ou por causa do pecado dos seus pais ou dos seus antepassados, né? Então não havia fé para ser curado. Por quê? Porque era por causa do pecado. Mas quando Jesus fala, a primeira coisa que Jesus fala para ele, perdoados estão os seus muitos pecados. Ora, se o pecado era o que bloqueava o milagre, uma vez que agora os pecados foram perdoados, a primeira coisa que gera no coração é o quê? Fé. Quando você entende que você foi perdoado, que os seus pecados foram perdoados, a fé brota no coração. E aonde tem fé, irmãos, o milagre vai acontecer. Porque tudo é possível ao que crê. Mas entenda isso, o que vai gerar fé no seu coração é você entender que a obra está consumada e que os seus pecados foram perdoados. Amém, queridos? A segunda coisa que eu quero falar com você é que o perdão dos pecados, ele gera amor. O amor por Deus, né? Quanto mais você entende que você foi perdoado, quanto mais você entende o perdão dos pecados, mais você vai amar o Senhor. E aqui eu quero usar a ilustração que está lá no livro de Lucas, no capítulo 7, né? A partir do verso 36, que fala que Jesus foi fazer uma refeição na casa de um fariseu e no meio da refeição uma mulher pecadora entra na casa e beija os pés do Senhor, enxuga, né, com os cabelos, dá aquela coisa que você já deve lembrar desse texto. E o fariseu ficou muito, a Bíblia diz que dentro dele ele falou, mas como que pode? Certamente ele não é profeta, porque como que pode ele deixar uma mulher dessa, uma mulher pecadora fazer isso? E aí o Senhor, percebendo no Espírito, o Senhor fala então para o fariseu, ele fala assim, por que você está com esse coração, né? Estou parafraseando para você, por que você está pensando isso? E aí Jesus então faz uma ilustração. Jesus fala assim, ó, supomos que tem duas pessoas, né, que estão devendo para uma certa pessoa. Uma deve 50 mil, outra deve 500 mil. E aí eles não têm como pagar, então aquele para quem eles devem fala assim, não, então tranquilo, está perdoado. Quem você acha que vai ficar mais grato? Quem estava devendo 50 mil ou quem estava devendo 500 mil? O fariseu disse, né? É claro que o que estava devendo 500. Então Jesus ensina o princípio, ele fala assim, ó, a quem muito foi perdoado, muito ama. A quem pouco foi perdoado, pouco ama também. O que Jesus estava ensinando aqui nesse princípio? Jesus estava falando o seguinte, ó, você se acha tão perfeito, né? Você se acha tão perfeitão que você não precisa de tanto perdão. Por isso você também libera pouco amor. E aí Jesus fala, ó, quando eu entrei na sua casa, você não me deu um beijo, mas essa mulher veio com ósculo e beijar os meus pés. Quando eu entrei na sua casa, você não veio lavar meu pé, mas ela está lavando com as lágrimas, está enxugando com o cabelo. E aí Jesus começa a ensinar. Por que aquela mulher estava fazendo isso? Porque ela sabia que ela era pecadora. E ela sabia o tamanho do perdão, quanto ela foi perdoada. Quanto mais você entender, meu querido, o tanto que você foi perdoado, mais você vai manifestar o amor por Deus. Por isso, nunca esqueça, nunca, jamais esqueça de onde o Senhor te tirou. Nunca esqueça que sem o sangue de Jesus, sem o sacrifício do Calvário, o meu destino e o seu era o inferno. Então, quando nós temos a consciência do perdão dos pecados, isso vai gerar amor. Isso vai gerar fruto, amor, serviço, trabalho no reino. E nós vamos fazer isso em paz, tranquilo, sem peso. Mas o que gera isso? Certamente é a revelação do quanto nós fomos perdoados. E a terceira e última coisa que eu quero falar para você, que o perdão dos pecados gera em nós, é que é a revelação do perdão dos pecados, irmãos, que nos enche do Espírito. A Bíblia diz lá no livro de Atos, né, no capítulo 10, quando Pedro foi pregar para Cornélio, né, foi a primeira vez que o apóstolo Pedro vai pregar para quem não era judeu, né, foi pregar para os gentios. E tem toda uma situação antes disso, mas eu não quero me ater nisso, né? Eu quero me ater logo quando ele chega na casa de Cornélio e ele começa a pregar. E qual que era a mensagem que Pedro estava pregando? A remissão dos pecados pelo sangue de Jesus.
E aí o texto diz o seguinte, irmãos. Olha só o verso 44. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre os que ouviam a palavra. Uau! Qual eram essas coisas que Pedro falava? O perdão dos pecados. Cornélio era um gentil, ele não era ainda crente, nada, mas no dia que ele ouviu a mensagem, ele já foi cheio do Espírito Santo. Olha que poderoso. Ainda quando Pedro falava, o Espírito caiu sobre eles. Então, se você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo, deixa eu falar algo para você. Reconheça, medite e confesse todos os dias o quanto você foi perdoado, o quanto você é amado, porque é isso que o sangue de Jesus fala e tem falado e vai continuar ecoando, né, pela eternidade, o perdão dos pecados. Aí você pode perguntar para mim assim, pastor, mas por que os anjos não pregaram para Cornélio? Porque você sabe, eu não quero me adeter aqui demorar muito aqui nesse contexto aqui, mas antes de Pedro pregar, teve um anjo que apareceu para Cornélio. E por que o anjo não pregou então para Cornélio? Porque os anjos, irmãos, eles não entendem o perdão dos pecados, porque eles não caíram. Não foram eles que foram perdoados. Quem foi perdoado foi o homem. Então, por eles não entender isso, como é que eles vão pregar? Mas eu e você já entendemos e já temos revelação do quanto nós fomos perdoados e amados por Jesus. Por isso, é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos levantar essa bandeira do Evangelho e pregar o perdão dos pecados e o amor de Deus por onde a gente for. Então, diante desse compartilhamento, eu quero que você seja inspirado a confessar e a meditar todo dia no quanto você foi perdoado, mas que assim como Pedro, que você também possa pregar para as pessoas que os pecados foram perdoados e que nós somos amados, filhos amados de Deus e que toda a cédula de dívida foi rasgada e foi cancelada lá na cruz. Amém, querido? Medita nisso, seja edificado e ouça o que o sangue está falando para você. Você foi perdoado. Amém? Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, eu quero falar para você, se inscreve aqui no canal, né? Dá um like lá, ativa o sininho, porque toda semana eu vou estar trazendo um compartilhamento novo para edificar e para abençoar a tua vida. Amém? Deus abençoe você e até o próximo vídeo.